Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta à álgebra linear computacional. Hoje a gente vai continuar estudando regressão linear. Bom, na última aula, a gente estava interessado em saber qual que era a relação entre idade em meses e altura de crianças. Fizemos a hipótese de que essa relação fosse linear, ou seja, descrita por uma reta, e aí, depois de algum estudo, nós chegamos à conclusão que poderíamos calcular as características dessa reta usando uma expressão analítica. Então, as características dessa reta, a gente viu lá que era dois coeficientes. O coeficiente linear, onde a reta intersecta o eixo da altura, e o coeficiente angular, que é a inclinação da reta. Tá? Bom, essa reta, ela é uma reta de duas dimensões, porque eu só tenho duas variáveis, Tenho duas variáveis aqui. Tá? Quais são elas? A altura e idade. Tá? Bom, vamos ver se a gente pode utilizar o mesmo conjunto de ferramentas para problemas um pouco mais sofisticados. Então vamos olhar os preços de imóveis. A gente sabe que alguns imóveis são mais caros e outros mais baratos. Então a pergunta aqui é saber o que faz com que o preço desses imóveis varie. Tá? Bom, vamos pensar que o preço do imóvel ele é uma soma ponderada de fatores que influenciam aquele preço. Tá? Então aqui eu vou colocar o preço aqui, ó, vou dar um nome para o preço. O preço aqui será a variável y. Tá? Y. Tá? E aí vamos começar com uma característica do imóvel que certamente influencia o preço dele, que é a área total. Tá? Então, a área total aqui, eu vou dar o nome de área. Então, outra variável aqui, área. Tá? Então, quanto maior a área, maior o preço, normalmente. Tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode começar a pensar em um modelo para essa influência. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, um dos modelos mais simples que a gente pode trabalhar com ele, é o linear. Então, o que a gente pode dizer? Pode dizer que o preço do apartamento, do imóvel, ele aumenta como? Linearmente. Com a área do imóvel. Então, quando o imóvel ele é grande, espera-se que o preço vai ser maior. Tá? Bom, como eu estou fazendo linearmente, como eu estou fazendo a modelagem que supõe uma relação linear, como que eu posso escrever o preço agora? O preço, então, vai ser aproximadamente quem? É uma constante A aqui, mais um fator de peso B vezes a área do imóvel. E aí eu espero que aqui tem o preço, aqui tem a área do apartamento, E aí, essa reta aqui, eu vou colocar ela com a cor diferente, descreve o preço do apartamento. Então, se eu vier aqui e pegar a área 1, eu vou ter um preço Y1. Se eu pegar uma área maior, eu espero que o preço vai ser maior. Maior quanto? Aí vai depender do coeficiente angular da reta. Bom, vamos pegar aqui 150 imóveis. Tá? Então, cada um desses pontos que vocês estão vendo no gráfico,
Cada pontinho desse aqui, ó, é um imóvel, né? Então, aqui eu tenho o preço do imóvel, tá? E no eixo X eu tenho a área. Ok? Legal, então dá para ver aqui, né, que a nossa hipótese de que a relação seja linear faz sentido, né? Tudo indica que tem uma reta aqui, ó, tá? Então a gente pode usar, né, aquelas expressões analíticas para calcular o beta 0 e o beta 1 e encontrar como que o preço desse imóvel se comporta, tá? Né? Aí aqui o meu A vai ser o beta 0 e o meu B vai ser o beta 1. Né? Cada um desses pontos aqui te dá um xi e um yi. Então é só ir lá nas expressões analíticas, substituir, fazer as contas, e aí vocês vão chegar, né, se pegar esses dados aqui, a gente chegou que o fator de ponderação da área é igual a 2, esse aqui é o meu beta 1, e o meu beta 0 é igual a 50. Agora, olha só, está acontecendo uma coisa bem curiosa aqui nesse gráfico, tá? Vou pegar uma área específica aqui. Vamos supor 300 aqui, tá? Ó, eu tenho aqui vários pontos, né? Mais ou menos aqui com a área 300. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aproximadamente 8 pontos aqui, né? Cuja área é 300. Tá? Então, todos esses apartamentos aqui, ó, possuem área de aproximadamente 300 metros quadrados. Mas, olha só o que está acontecendo com o preço deles. O preço, ele está variando. Né? Para um apartamento que tem a mesma área, eu posso encontrar preços diferentes. O que isso está me indicando? Né? Isso é um sinal de que o preço do apartamento não é definido apenas pela área. Bom, isso aí a gente já sabia, né? De experiência, né? Na vida, né? A gente sabe que o que define o preço de um apartamento, né? Não é só a área, né? Então, tem outras coisas, né? Se o apartamento for um pouco mais velho, eu tenho 2 apartamentos com a mesma área, 300 metros quadrados. Se um tiver 30 anos e o outro acabou de ser construído, possivelmente o que acabou de ser construído vai ser mais caro. Tá? Então, e existem outras características, né? Não só o ano da construção, mas também o número de quartos. O apartamento tem 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. O número de suítes. Tá? Quantos apartamentos tem por andar? Né? Então, se você tem mais de um apartamento por andar, em geral, esses apartamentos são mais baratos. Né? O prédio tem salão de festa? O prédio tem piscina? Então, eu tenho várias características, né, do imóvel que vão contribuir para que o preço dele seja maior ou seja menor. Tá? Bom, então como que a gente modela? Bom, continua a ideia de que o nosso preço do apartamento, o Y, ele é a soma ponderada, aí eu vou colocar aqui um B aqui, né, que é a ponderação, tá? Opa, saiu aqui. De N fatores. Vou colocar aqui fatores. Fator I.
Tá? Então, a gente pode, de novo, tentar fazer a modelagem linear. Vamos ver como que fica. A gente tinha aqui o preço do apartamento é aproximadamente, né, A mais... Eu vou colocar aqui B0, que agora a gente está usando, dá o nome para o fator de B. Então, é B0 mais B1 vezes a área. Né? E aí a gente achou que nesse caso aqui, para aqueles 150 apartamentos, né, o B0 é igual a 50 e o B1 é igual a 2. Tá? Então, quando, né, o que isso aqui está dizendo é que quando a área do apartamento aumenta, o seu preço vai dobrar de acordo com aquele aumento, né, que você teve. Tá? Então, vamos incluir mais um fator. Qual? A idade do apartamento, né? Então, como que ficaria o meu novo y? Ficaria o y, agora ele é... O preço, né, aproximado é meu B0 mais, né, o B1 vezes a área do apartamento, mais... Agora eu vou colocar a idade, então eu tenho que colocar outro fator de ponderação aqui, né? Vezes a idade do apartamento. Tá? E aí, a gente vê o seguinte, o que a gente esperava, né? Inicialmente, que o nosso B1 fosse positivo. Ou seja, quando a área aumenta, eu espero que o y aumente. Então, quando esse termo aumenta, aqui vai aumentar. Então, eu espero que esse valor seja positivo. No caso da idade, a gente espera outra coisa, né? A gente espera que... Opa, aqui é B2. O B2 seja negativo, né? Por quê? Porque quando a idade aumenta, quando esse valor aumenta, né? O y a gente espera que diminua. Né? Quando a idade do apartamento fica... Quando o apartamento é mais velho, o preço é menor. Ok? Bom, mas o preço não depende só da área e idade do apartamento. A gente viu que o apartamento tem várias características, número de suítes, se o apartamento se o prédio só tem um andar por apartamento, se tem piscina no prédio, né? Então, dois imóveis com a mesma idade e a área, eles podem ter, em geral, vão ter preços diferentes, dependendo do número de suíte, número de garagem, a localização, né? Cada fator ele pode ir sendo acrescido, tá? Naquele modelo linear. Tá? Então, vamos supor aqui que eu coletei os preços e as características de 1.500 imóveis que estão aqui à venda em Belo Horizonte. Tá? E essas características que eu coletei são 30 características numéricas. Tá? Então, além de área e idade, existem outras características numéricas, né? Como, por exemplo, localização. Então, como que fica agora o nosso novo modelo? Né? Agora, o novo modelo ele vai ter, né? Quem que vai ser o meu y? Que é o preço. Vai ser o B0, aproximadamente de novo, né? B0 mais B1 vezes a área, mais B2 vezes a idade, mais B3 vezes a localização, mais... E por aí vai. B4 vezes se tem ou não suíte, número de suítes, mais... E por aí vai. Né? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter, né, o meu y, ele vai ser, né, aquele somatório de vários fatores, né, ponderados por um b. E aqui eu tenho o fator i. Então, se no meu caso, eu coletei 1.500 preço de 1.500 apartamentos, né? E cada apartamento tem 30 características. Então, o que significa? Eu tenho o fator 1, fator 2, até o fator 30, que são 30 características.
E para cada um desses fatores eu tenho um número que vai ponderar ele. Então aqui eu tenho B1, o B2, até o B30. Então, notem bem, o que eu tenho? Continuo tendo uma reta, né? É linear, que é uma combinação linear, tá vendo? Mas agora eu tenho múltiplas variáveis. E se eu quero, e a minha ideia aqui é encontrar como que esses fatores eles influenciam o preço, né, do apartamento. Como que eu sei disso? Encontrando esses Bs, que são, né, os números que ponderam a importância de cada uma dessas variáveis para compor o preço final. Então, eu tenho múltiplos valores para poder encontrar em um sistema que é linear. Então, o que a gente tem agora é que fazer uma regressão linear, só que agora é uma regressão múltipla. Né? Então, vamos ver como que a gente pode modelar para encontrar a solução, que são os Bs. Né? Bom, eu tenho 1.500 apartamentos. São 1.500 apartamentos aqui coletados. O que significa? Que eu tenho 1.500 preços. Para cada um desses apartamentos, eu olhei quais são as características e qual era o preço deles. Né? Então, para o apartamento 1, eu tenho o preço 1. Para o apartamento 2, eu tenho o preço 2. Até para o apartamento 1.500, eu tenho o preço dele. Eu tenho 1.500 números aqui, y, tá? Da mesma maneira, né, para cada um desse apartamento, vamos pegar esse apartamento aqui, o primeiro. Eu tenho a área dele, tá? E eu tenho a idade dele, eu tenho a localização dele, tá? E por aí vai, até completar as 30 características. E para o último apartamento, para o apartamento de número 1.500, eu também tenho a área dele, a idade, a localização, aqui, e todas as outras características. Tá? Então, eu posso, né, de acordo com qual que é a relação que eu tô tendo como hipótese, é que o preço ele é o quê? Uma soma ponderada, né, desses fatores aqui, área mais localização, B2 idade, né? Idade mais localização e por aí vai. Então, vou escrever para cada um desses. Ó. Eu vou escrever aqui, ó, o que eu tenho. Eu tenho Y1 do apartamento, né? O preço dele, ele vai ser aproximadamente o quê? Né? Esses fatores de ponderação aqui, B1 vezes quem? A área 1, mais B2, vezes a idade 1, né? Porque eu estou olhando só do primeiro apartamento, mais B3 vezes localização 1 até, né, o meu B30 aqui, né? Vezes, vamos supor, a última aqui é o número de suítes. Então, suítes 1. Tá? Como que é para o segundo apartamento? É a mesma coisa. Tá? Os Bs eles se mantêm. Por quê? Porque eles definem não como a área 1 do apartamento 1 influencia o preço do apartamento 1, mas sim como a variável área influencia na variável preço. Então, quando você muda de apartamento, você não muda aquele fator que pondera a característica. Então, o beta 0 continua, o beta 1 também continua, porque isso é do seu modelo, ele não é de um apartamento específico. Aí vem área
Área 1? Não, porque eu estou olhando do apartamento 2. Então, apartamento 2 mais B2, porque é do modelo. Idade. Idade 1? Não, eu estou olhando a idade do apartamento 2. Então, idade 2 mais B3, localização 2 mais até minha última característica, que é a suítes aqui, do apartamento 2. Tá? Bom, isso eu faço para todos os apartamentos, né? Porque esse modelo ele tem que mais ou menos estimar o preço corretamente para os 1.500 apartamentos. Então, vou olhar o preço ali do apartamento 1.500. Tem que ser aproximadamente B0, porque o B é do modelo, mais B1, área do apartamento 1.500, mais B2, idade do apartamento 1.500, mais localização do apartamento 1.500. E, finalmente, B30 da suíte. Né, o número de suítes do apartamento 1.500. Tá? O Y1 ele é aproximadamente dado por B0 mais B1 vezes a área 1 mais B2 vezes localização 1 mais até B30, que é o número de suítes, por exemplo. 1. Tá? B1. BY2 é aproximadamente quem? B0 mais B1, área 2, B2, localização 2, B30 e as suítes do 2. Até o apartamento de número 1.500, B0, B1, área 1.500, mais B2, localização 1.500, mais B30, suítes 1.500. Tá? Olha só que interessante que a gente tem. A gente tem 1.500 números aqui, né? Y. Então, eu posso pegar esses 1.500 números e colocar num vetorzão, né? Guardar eles lá. Tá? 1.500. Tá? Esse valor aqui, ele é aproximadamente quem? É esse outro vetor aqui, ó. Esse aqui também é um vetorzão. Então, aqui eu tenho um vetor que é 1.500 por 1. E esse vetor aqui é 1.500 por 1, né? Eu tenho 1.500 elementos e o resultado aqui é uma soma, né, de produtos, né? Então, isso aqui vai dar um número, né? E esse número tem que ser aproximadamente esse aqui, tá bom? Então, a gente pode, né, escrever, né, esse vetorzão aqui dessa maneira, né? Eu posso ter esse vetor aqui, né, que vai ser B0 mais B1 vezes a área 1 mais B2 vezes a localização mais até B30, número de suítes. Tá? E até B0 mais B1, área 1.500, B2, área 1, suíte 1, localização 1.500,
B30 suítes 1500. Tá? Bom, esse vetor ele é a soma, né, de outros vetores, né? Quais são esses vetores? Ó, eu tenho esse vetor aqui, né? Depois eu tenho esse outro vetor aqui, depois eu tenho, né, até esse último vetor aqui, ó, tá? Então, eu posso pegar e colocar esse vetor aqui assim, ó. Vou pegar o azul aqui. O vetor azul vai ser quem? É o B0, né? B0, B0, né? E só tem B0 o vetor azul. E o vetor verdinho mais, né? O vetor verdinho, o que ele tem? Tem B1 vezes a área 1, o B1 vezes a área 2, até o B1 vezes a área 1500. Tá? E eu tenho esses vários, né? Esses vários vetores aqui, mais esse vetor aqui, até, né? O último aqui, que é o roxinho. Então, vamos escrever o roxinho aqui, ó. Quanto que ele é? Ele é B30 vezes suítes, né? Do 1, B30, suítes do 2 até B30, suítes do apartamento de 1500. Tá? Então, esse vetor vermelhinho aqui, ele pode ser reescrito como a soma desses outros vetores. Mas olha só que interessante. Vamos olhar o que esses outros vetores têm. Aqui, ó, eu tenho vários Bs. Então, posso colocar... Todo mundo é B aqui. Eu posso colocar esse B0 aqui infinito, em evidência. Tá? Aqui, ó, a área muda. Área 1, área 2, até a área 1500. Mas o número que está multiplicando ele continua igual. Então, eu posso colocar ele em evidência, tirar ele aqui desse vetor. Até o último fator, suítes aqui, ó, o número de suítes está mudando para cada elemento aqui. Mas o número que multiplica, não. Então, eu posso colocar em evidência. Então, eu posso reescrever, né, esses vetores como? Como? Né? O B0, coloca em evidência. Aí era B0, B0, B0. Então, vai ficar 1, 1, 1. Ok? O B1, vou colocar ele em evidência. Vai ficar... o B1 é o que multiplica a área. Então, fica a área 1, depois a área 2, até a área do último apartamento. Tá? E aí, vai até o último vetor, que é o B30. Coloca ele em evidência e está multiplicando quem? A suíte. Então, fica suíte de 1, suítes de 2 até as suítes do apartamento de 1500. Tá? E isso tudo, né? Todos esses valores aqui, eles são, né, iguais a um outro vetor. Tá? Isso aqui vai dar um outro vetor. Né? Que vetor que a gente espera que ele seja o mais próximo possível? É o vetor com os preços. Eu quero que ele seja o mais próximo possível dos preços. Até o preço do 1.500 apartamento. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Né? Eu tenho que o vetor y com os preços, vou colocar aquele assim como o vetor y aqui com os preços, ele tem que ser aproximadamente quem? Igual a B0, 1 até 1, mais B1, né, vezes as áreas
área 1 até a área 1500, mais até B30, o número de suítes. 1 até suítes 1500. Tá? Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma soma, uma combinação linear entre colunas. Tá? Então, uma combinação linear de colunas eu posso representar como a multiplicação de uma matriz por um vetor. Né? Quando eu faço uma matriz vezes um vetor, o resultado é um vetor que é a combinação linear das colunas daquela matriz, considerando como coeficientes os elementos do vetor que ela multiplicou. Então, eu posso falar aqui, quem que é o meu y aqui, o vetor y? Tem 1500 aqui. Quem que é esse vetor y aqui? Ele é aproximadamente, né, o resultado de quem? De uma matriz, né, que multiplica um vetor, tá? Né? E que vetor que é esse? Bom, o vetor, a multiplicação de um vetor para um vetor para uma matriz é a combinação linear das colunas e os coeficientes são vetor. Aqui, como os coeficientes são B0, B1 até B30, então aqui eu tenho B0, B1 até B30. Tá? E quem que são as colunas dessa matriz? As colunas dessa matriz são exatamente esses vetores aqui que a gente encontrou. Então, eu tenho aqui a primeira coluna é 1, a segunda coluna é a área, então área 1, área 2, até a área 1500. Né? Eu tenho aqui os outros fatores do apartamento, até que a última coluna aqui é o suítes. 1, suítes. 2, até suítes 1500. Então, eu tenho aqui um vetor que é 1500 por 1. Né? Um outro vetor aqui que é 31, né? Por 1. E uma matriz que é 1500, tem 1500 linhas. Cada linha aqui está representando um apartamento, né? Por 31 colunas. Cada coluna representa uma característica do apartamento. Tá? Então, essa matriz, né, ela tem esse formato aqui, eu vou chamar ela de X, tá? Ela tem a primeira coluna aqui é só de uns, tá? A segunda coluna vai ter a primeira característica do apartamento, que a gente colocou como área. E a última coluna a gente colocou como sendo as suítes. E essa matriz ela tem a dimensão, né? A gente já viu isso, 1500 por 31. Na linha da matriz, eu represento os apartamentos. Os apartamentos, tá? E nas colunas, eu tenho nas colunas representam
As colunas representam as características. Dos apartamentos. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o elemento x, y, j da matriz, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando, eu estou consultando a característica J do apartamento I, tá bom? Então, agora o que a gente tem? A gente tem um vetor Y, que representa o preço. Ele é aproximadamente o quê? A minha matriz X, que tem os dados coletados, vezes um vetor B, que possui os pesos de cada característica. Bom, qual que é o problema que a gente tem aqui? O problema é que, apesar dessa relação, né, parecer um sistema linear, ele não é possível de ser resolvido, né, porque a matriz X ela é uma matriz 1500 por 31, né? É uma matriz, né, fininha e alta, né? Então eu tenho aqui, ó, o meu y aqui, minha matriz e o meu b. Ela não é uma matriz quadrada, né? E, em geral não vai ter solução, né?